Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, seus respectivos familiares, vizinhos, amigos e até inimigos ou adversários. Que vocês todos sejam abençoados. Todos, todos. Eu oro e peço a Deus para que, todos os dias, para que Ele seja santificado, o nome dele seja santificado, melhor dizendo, porque Ele já é santo dos santos dos santos. O nome dele é santificado nos céus. Mas o que eu peço a Deus é que o nome dele, do nosso Pai, seja santificado aqui na terra, porque aqui na terra é uma guerra entre a santificação do nome dele e a honra que se dá ao diabo. Então, há uma guerra aqui. E quem é que decide honrar o Pai ou ao diabo? É a própria pessoa. Cada um de nós tem a inteligência, o raciocínio, a sabedoria para decidir o que nós, ou quem nós desejamos servir, agradar, a quem nós queremos fazer a vontade. Se eu faço a vontade de Deus, então eu sirvo a Deus. Se eu faço a vontade da carne, do meu coração ou do mundo, então eu estou agradando o diabo. Essa é a realidade. Ou um ou o outro. É o que Jesus diz. Ninguém pode servir a dois senhores. Só se pode servir a um Senhor, um único Senhor. Muito bem. Ontem nós falamos sobre as feridas que são curadas superficialmente. E isso acontece dentro das religiões, dentro especialmente das igrejas cristãs. Feridas curadas superficialmente. Pessoas que carregam consigo uma ferida, seja ela física ou espiritual, mas é uma ferida provocada, alimentada, sustentada pela mágoa, pelo ressentimento, por um sentimento ruim para com outra pessoa. Agora pensa comigo, amiga e amigo. Muitas pessoas, e eu não estou aqui a condenar ninguém, apenas trazendo à baila um problema que é permanente, ou é um problema que tem estado dentro das igrejas, inclusive dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. São aquelas pessoas que são cronicamente problemáticas. Elas não se consertam. Estão na igreja, são fiéis na igreja, estão lá todo o tempo, 2, 3 vezes, às vezes todo dia na igreja. Mas a vida não muda. Não há uma vida nova, como Jesus prometeu. Não há. E como? E por que não há um resultado na vida da pessoa? Ou ela não é instruída a resolver o problema interior, que é mágoa, ressentimento, ou maus olhos, malícias, um coração rendido e servente do mal. E essa é a razão, porque elas ouvem a palavra de Deus, mas
não obedecem essa palavra e por isso não temem a Deus, não servem a Deus. Estão dentro das igrejas, mas não servem a Deus porque o coração, a alma está contaminada, está enferma, está doente. Não adianta o pastor chegar para ela e dizer: minha irmã, meu irmão, Deus abençoe, Deus entende, Deus compreende, Deus sabe de todas as coisas. Não, isso não vai resolver. Tem que se falar a verdade para que a verdade venha dar luz à liberdade e a pessoa possa, então, ter a sua vida transformada, completamente transformada. É isso que tem que acontecer, porque o que mais irritou Jesus quando esteve entre nós foram os religiosos. Você sabia disso? Você sabia disso? Jesus encontrou uma mulher que trouxeram para ele, melhor dizendo, fora pego em flagrante adultério. Jesus não condenou, não censurou, não criticou. Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais, só isso. Jesus encontrou o leproso, os leprosos, curou os 10. Encontrou o cego, curou. Ele encontrou toda a sorte de pecadores por onde andava e só atendeu, resolveu o problema. Mas quando se tratou dos fariseus, dos escribas e fariseus, então Jesus se irritou. Jesus, digamos assim, ele perdeu a paciência, digamos assim, porque eles eram hipócritas, eles conservavam uma hipocrisia. A hipocrisia é como fermento, a Bíblia fala sobre isso. Se você fizer um pão sem fermento, o pão vai ficar feio, pequeno, vai cozinhar lá no forno, mas vai sair feio, não vai ter aparência. Mas se você colocar o fermento vai fazer o pão crescer, ficar bonito, lustroso e desejoso. Então Jesus encontrou nos escribas que escreviam, que copiavam a Bíblia, eles eram copiadores das Sagradas Escrituras, da Torá, dos profetas, dos salmos. Eles conheciam bem a palavra de Deus, porque eram copiadores. Tá? Antigamente não havia fotocópia e essas coisas mais. O que existia é o seguinte: a pessoa manualmente escrevia a palavra de Deus e repetia, e, enfim, copiava. Esses eram os escribas. Os fariseus eram aqueles homens que ostentavam, digamos, o sacerdócio, serviam a Deus, tinham nomes de sacerdotes, que, tecnicamente, pareciam mais próximos de Deus, mas não, eram os mais afastados de Deus. Por quê? Porque tanto os escribas como os fariseus conservavam o fermento, quer dizer, a hipocrisia, que fazia parecer uma coisa linda, maravilhosa por fora, mas dentro era como túmulo caiado, por fora bela viola, e por dentro ossos, enfim, podridão. Então, Jesus condenou com veemência os escribas e fariseus. Você pode ver isso no capítulo 23 de Mateus. Mateus, capítulo 23, você vai ver que Jesus condenou esse pessoal, essa raça. Ele chamou de raça de víboras.
raça de víboras. Por quê? Porque além deles se conduzirem impropriadamente, eles também levavam essa hipocrisia para o povo que vinha até eles. E foi por isso que Deus enviou o profeta Jeremias para falar para aquele povo. Olha, ele diz assim, desde o menor até o maior, está falando dos sacerdotes, cada um se dá à avareza, quer dizer, apegado a dinheiro, a cobiça, aos desejos que não tem nada a ver com uma pessoa que é de Deus. Quando uma pessoa é de Deus, é espiritual, ela está focada no espiritual, em querer saber o que Deus quer dela. Seus pensamentos estão focados exclusivamente na vontade de Deus. E ela tem que estar pura, ela tem que estar com o coração vazio de fermento, vazio de pensamentos pessoais, de avareza, de desejos pessoais. Ela tem que estar limpa por dentro para poder oferecer a Deus o sacrifício de louvor que agrada a Deus. Mas esses fariseus hipócritas, Deus fala assim, desde o profeta, que era a maior autoridade naquela altura, no reino de Israel, até o sacerdote, cada um usa de falsidade. Falsidade, quer dizer, inspirado pelo diabo, né? Falsidade. E essa falsidade se dava por causa do interesse no dinheiro, nos benefícios temporais que eles tinham por conta da sua autoridade espiritual. Então Jesus condenou esse pessoal. Condenou. Ele orou, ele ensinou que ele disse, eu não vim para condenar, mas com respeito aos escribas e fariseus hipócritas, os religiosos, os oficiais, que deveriam ter ser um exemplo para o povo, era um exemplo do inferno, servindo ao diabo. E o povo se corrompia por causa disso. O povo estava corrupto, idólatra, por causa que os seus sacerdotes estavam vivendo exatamente o contrário àquilo que eles pregavam. Então, eles usavam de falsidade e diziam para as pessoas, não, minha irmã, Deus entende, Deus sabe de todas as coisas, Ele compreende, quer dizer, em outras palavras, olha, Deus perdoa esse pecadinho que você tem aí dentro, ele vai considerar, Ele sabe que nós somos humanos, portanto, sujeitos a erros, deixa ficar. E a pessoa mantinha, quer dizer, os sacerdotes, eles estimulavam o coração malicioso, os maus olhos, a língua ferina, a falsidade, a hipocrisia. Então as pessoas eram doentes por conta de terem sido ou estarem sendo de forma errônea conduzidas pelos sacerdotes. Então eles procuravam curar a ferida superficialmente, dizendo paz, vai em paz, minha irmã, vai em paz, meu irmão. Quando eles mesmos não tinham paz. Se eu não tenho paz, como é que eu vou dar paz para as pessoas que não têm paz? É ou não é? Não é verdade? Se eu não tenho vida, como é que eu vou dar vida para os outros? Mas era assim
E continua sendo assim dentro das religiões. Eu costumo dizer que a religião é uma fábrica de hipocrisia, de hipócritas. Desgraçadamente, essa é a realidade. Mas a verdade está escrita, está pronunciada, está determinada. Deus fala. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. O que eu determinei vai acontecer. Quando Deus fala, acontece. Então, se ele dá um julgamento que vai impedir a pessoa de alcançar a salvação por causa da mágoa, do ressentimento dentro dela, não tem jeito, minha amiga. Só a pessoa se convertendo, quer dizer, mudando de pensamento. Não, eu vou consertar a minha vida. Eu vou reparar esse problema que eu tenho. Eu tenho problema com o meu irmão, eu vou resolver o problema com o meu irmão. Porque não adiantam as minhas orações, os meus jejuns, não adiantam as minhas ofertas, não me adiantam os meus dízimos, não adianta nada. Por quê? Porque se eu conservo uma mágoa para com um irmão, com uma pessoa, como que eu posso me aproximar do altar e oferecer a Deus ofertas de sacrifícios? Ele não aceita. Ele não aceita. Você sabia disso, meu amigo? Não é só oferta, não. É obra que você faz, ajuda os pobres, você consola os outros, mas você mesmo não é consolado. Enfim, você tenta agradar a Deus, mas ele não é agradado por você por conta de ter o seu coração, a sua alma contaminada, maculada com o pecado, especialmente com a falta de perdão. Porque se eu quero o perdão de Deus, primeiro eu tenho que também perdoar aquele que me ofendeu. Se ele me perdoa e eu não perdoo o meu semelhante, eu estou condenado. Jesus fala de uma parábola do rei que resolveu justar contas com os seus servos. Ele fala sobre isso. Então, amiga e amigo, não adianta dizer paz, irmão, paz do Senhor, e belas orações, lindas orações, mas vazias, que não resolvem coisíssima nenhuma. Esse é o problema das feridas curadas superficialmente. As pessoas são paparicadas dentro das igrejas e os servos, os supostos servos de Deus, não falam a verdade para não ofenderem os seus membros, para não perderem os seus membros, para não perderem os seus dízimos e ofertas. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Desculpa lá, mas eu falo aquilo que Deus coloca na minha mente, na minha boca. Eu falo. Às vezes, eu sou muito duro, intransigente e até grosso. Eu não me importo se as pessoas... eu não gostei, o bispo falou isso, eu não gostei que falou aquilo. Paciência, se você gostou, se você não gostou. O que importa é o que Deus manda fazer e eu faço. Eu obedeço. E se você aceita, amém. Se você não aceita, paciência. Se você quiser ir para outra igreja, não tem problema. A vida é sua, você faz o que você quiser. Mas uma coisa eu sei, eu tenho um compromisso com o meu Senhor, aquele que me chamou. Então eu tenho que falar para as pessoas aquilo que Deus fala para falar. Ensina para que nós venhamos ensinar. Então, minha amiga,
É como nós falamos ontem. Não adianta ver a pessoa fazer ofertas, sacrifícios e orações e jejuns, etc., se ela carrega dentro de si uma mágoa. Não adianta. Jesus ensina isso. Se você lê Mateus, capítulo 5 e versículo 23, eu vou ler para você, eu vou pegar aqui. Olha só, veja só o que Jesus fala. Eu vou ler exatamente o que ele falou, para que você não perca nem só uma palavra. Mateus capítulo 5, versículo 23. Ele diz assim, presta atenção. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, teu irmão tem algo contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Não entregue a oferta. Não faça a tua oferta. Deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa. Jesus fala, concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Então Jesus está falando aqui com clareza. A conduta sua, minha, a conduta de todos nós, aqui ninguém está ileso a essa situação. Ninguém. Nem pastor, nem bispo, nem cardeal, nem ninguém, nem papa, nada, ninguém está excluído dessa situação. Se você tem uma mágoa no seu coração contra alguém, você tem que se livrar disso. Você é político, e na política existe muito disso, né? Na política é terrível. Eu posso imaginar. Então, você carrega consigo uma mágoa, você pode chegar a ser até presidente, mas se essa mágoa estiver dentro de você, você vai morrer aos pouquinhos. Em doses homeopáticas você vai sentir dor, porque essa mágoa vai crescendo, até que chega ao ponto de você não ficar frio espiritualmente, gelado espiritualmente. Então, amiga e amigo, livre-se disso. Antes de você chegar no altar e saber que tem alguma coisa, se o teu irmão tem alguma coisa com você, vai lá reconciliar com ele. Mas se o seu irmão já morreu, acabou, seu irmão já morreu. Você tem que cuidar de você agora. Então, perdoa. Se você tem alguma coisa contra ele, perdoa. Oh, meu Deus, eu perdoo. Você perdoa o seu irmão, mesmo que ele esteja morto, porque você tem que se libertar, se livrar dessa maldição de mágoa. Então, você, uma vez se libertando dessa maldição, perdoando, você faz a sua parte. Se a outra pessoa, se a outra parte não aceita ou rejeita, ou seja lá o que for, o problema é dela. Você fez a sua parte, você obedeceu a palavra de Deus. Você apresentou a Deus a sua sinceridade, a sua pureza, sua consciência limpa. Agora está aqui, meu Pai, eu não tenho nada contra ninguém. E se alguém tem alguma coisa contra mim, eu oro por esse alguém.
Você tem que ficar livre. Você se livrou desse peso de mágoa, de ressentimento, então você na hora é curada, é liberta. O diabo não tem mais direito na sua vida. Você é livre, completamente livre. Porque você perdoou, também o Pai Celestial perdoou você. Bacana, isso é muito legal, muito glorioso. Se a gente perdoa, a gente é perdoado. Mas vem o problema, bispo, como é que eu posso perdoar se meu coração não quer perdoar? Pois é, eu tenho falado isso também. Você faça a sua parte, faz o que você pode fazer. O que você pode fazer? Você pode orar por essa pessoa, oh, Deus abençoa essa pessoa. Quando você fala assim, eu abençoo essa pessoa, ou Deus abençoa essa fulano ou esse fulano, você está automaticamente perdoando aquela pessoa. Porque você está querendo o bem dela. Entendeu? Faça isso. Não custa nada. É só você falar, independentemente do que o coração sente ou deixa de sentir. Entendeu? Minha amiga, meu amigo, esta é a razão do porquê muitas pessoas têm suas vidas travadas, mesmo estando na igreja ou nas igrejas durante 10, 15, 30, 20, 50 anos. E quanto mais velha vai ficando na igreja com essa mágoa, mais fortificado fica a mágoa, mais fortificado fica o inimigo, que é o diabo, e mais fraca a pessoa fica, ao ponto da pessoa chegar ao ponto de ela não ter mais sentimento que agrade a Deus. Pense bem, amanhã estaremos de volta. Deus abençoe a todos vocês, em o nome do Senhor Jesus. Amém.